Tem algo que o tempo não apaga. Uma presença silenciosa que observa por trás dos olhos adultos. Ela sorri quando ninguém vê. Chora, sem fazer barulho. E carrega perguntas que nunca foram respondidas. Não é memória. Não é saudade. É a criança que nunca deixou de existir. Carl Jung chamou isso de a criança eterna. Um pedaço da alma que continua crescendo, mesmo quando o corpo envelhece. E hoje, vamos entender por que ela pode ser a chave esquecida da cura, da criatividade e da sua verdadeira liberdade. Ao longo da vida, aprendemos a crescer, a resistir, a ser fortes. Mas quase ninguém nos ensina a cuidar da parte mais sensível de nós. Aquela que ficou escondida, quando o mundo pediu que a gente amadurecesse rápido demais. Essa parte não desaparece. Ela só se cala, esperando o momento em que alguém, finalmente, volte para buscá-la. Neste vídeo, não vamos apenas falar de psicologia. Vamos abrir espaço para algo que talvez você tenha esquecido. A sabedoria inocente que ainda pulsa dentro da sua alma. E antes de seguir, se possível, me conta uma coisa nos comentários. Se você pudesse dizer uma frase para a criança que você foi, o que diria hoje? Eu leio todas. Algumas delas, confesso, me emocionam profundamente. Agora, imagine descobrir que essa criança não é apenas uma lembrança, mas uma ponte viva para tudo aquilo que ainda é possível ser. É sobre isso que Jung nos alertou. E tudo começa quando reconhecemos o que ela ainda pode nos ensinar. Vamos começar entendendo por que essa criança eterna representa algo muito maior, o potencial vivo que ainda existe em você. Se esse tipo de reflexão toca algo aí dentro, e se você sente que essa jornada faz sentido para você, considere se inscrever aqui no canal. A gente está só começando, e tem muito mais caminho pela frente. Agora sim, vamos entender o que Jung quis dizer quando nos revelou que essa criança interior nunca morre. Afinal, ela não é só memória, ela é potencial, vivo, presente, e esperando ser escutado. Não se trata apenas de uma lembrança. A criança que ainda vive em você não é uma sombra do passado. Ela é o seu início, mas também é tudo aquilo que ainda pode ser. Carl Jung chamava essa força de puer aeternus, a criança eterna. E ela representa muito mais do que nostalgia ou ternura. Ela é o símbolo vivo do seu potencial não realizado, dos sonhos que ainda respiram, mesmo sufocados pela rotina, das ideias ousadas que você abandonou, com medo de parecer imaturo. A criança eterna dentro de você não quer apenas brincar. Ela quer criar, explorar, se maravilhar, se arriscar. Ela é aquela voz que te pergunta: e se for possível? Mesmo quando tudo ao redor diz que não. Mas aí a vida adulta vem, cheia de exigências, regras, pressões. E aquela criança vai sendo empurrada para os cantos escuros da alma. Ela não desaparece, ela apenas espera. Espera o dia em que você volte a se permitir sonhar grande. Não por ingenuidade, mas por coragem. Jung não falava da criança eterna como uma fraqueza. Ele a via como um portal. Um ponto dentro de você que nunca envelhece. Porque é ali que mora a chama do que ainda está por vir. E quando essa chama se apaga, a vida vira repetição, não criação. Quantas vezes você deixou de lado uma ideia, por achar que já era tarde demais? Quantas vezes escondeu sua sensibilidade, para caber num papel que esperavam de você? Talvez o que você chama de cansaço, seja só saudade de você mesmo. Reconhecer essa criança não é regredir. É relembrar que a fonte do seu verdadeiro potencial nunca foi embora. Ela só ficou em silêncio, esperando ser ouvida de novo. Mas ignorar essa criança tem um preço.
E muitos de nós pagamos esse preço em silêncio. Porque quando ela é esquecida, algo dentro começa a adoecer. Não de forma visível, mas nas entrelinhas da vida, nos relacionamentos que não se sustentam, na alegria que evapora sem motivo, na criatividade que simplesmente some. No próximo ponto, vamos falar sobre essa ferida. A dor invisível de uma criança interior ignorada. E por que muitos adultos vivem em sofrimento, sem nem perceber o porquê. Ignorar a criança interior não a faz desaparecer. Pelo contrário, ela se cala por fora, mas começa a gritar por dentro. E esse grito se disfarça. Na ansiedade que ninguém entende. Na raiva que explode por coisas pequenas. Na tristeza sem nome, que te abraça à noite quando tudo silencia. A criança ignorada carrega dores que nunca tiveram espaço para existir. E quando essas dores não são acolhidas, elas se transformam em armaduras. Frieza, perfeccionismo, controle. Muitos de nós viramos adultos, tentando compensar aquilo que não recebemos. Tentamos ser fortes, produtivos, corretos. Mas por dentro, estamos exaustos de fingir que está tudo bem. A ferida da criança ignorada é uma dor silenciosa. Ela aparece nas relações que sempre acabam do mesmo jeito. Nas decisões que nascem do medo, não da verdade. No vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Mas essa ferida também é um convite. Porque tudo que é reprimido deseja ser curado. E a cura começa quando paramos de lutar contra essa parte de nós. Quando deixamos de ver fragilidade onde existe apenas humanidade. Escutar essa dor não é voltar ao passado. É reescrever o presente, com mais compaixão por quem a gente foi. Mas e se fosse possível voltar? Não no tempo, mas no cuidado. E se você pudesse oferecer agora, o que aquela criança sempre precisou ouvir? No próximo ponto, vamos falar sobre isso. O reencontro com essa parte esquecida. E como ele pode transformar não só você, mas tudo ao seu redor. Voltar para si mesmo não exige viagem no tempo. Não há máquina, nem mapa. O reencontro acontece no silêncio, na escuta profunda, na coragem de olhar para dentro, sem julgamento. Quando você fecha os olhos e pergunta com sinceridade: o que aquela criança em mim precisava ter ouvido? Nesse instante, algo começa a mudar. Talvez ela só precisasse ouvir que era suficiente, que podia errar, que podia sentir, que merecia amor, mesmo sem ter que provar nada. Esse reencontro não acontece uma vez só. Ele se repete. Cada vez que você se trata com mais gentileza. Cada vez que escolhe não se cobrar como faziam com você. Cada vez que protege, dentro de si, aquilo que um dia ninguém protegeu. E é aí que o poder transforma. Você deixa de viver no automático e passa a viver com alma. Essa reconexão não só cura suas feridas, ela também acende sua luz. Você começa a criar, a sentir, a amar com autenticidade. Sem máscaras. Sem a armadura da perfeição. E o mais bonito, ao reencontrar essa criança, você se torna capaz de ver as outras também. Nos seus filhos, nos seus pais, nos amigos. E entende que, no fundo, todos carregamos uma criança pedindo para ser vista. Mas esse reencontro traz um chamado. Porque uma vez que você escuta essa criança, não pode mais ignorá-la. Ela precisa de cuidado, de direção, de maturidade emocional. No último ponto deste vídeo, vamos entender o que Jung quis dizer com: cuidar da criança eterna exige educação constante. E porque essa talvez seja sua missão mais importante, e educar essa criança é sua maior responsabilidade. Cuidar dessa criança interior é muito mais do que curar feridas. É também educar o seu futuro. Jung dizia:
Essa criança está sempre vindo a ser, nunca está completa. E por isso, ela precisa de você. Agora mais do que nunca. Ela precisa de limites que não machucam, mas protegem. De presença que não exige, mas acolhe. De direção que não suprime, mas inspira. Talvez ninguém tenha feito isso por você no passado, mas agora você pode. Porque ser adulto não é se distanciar da criança. É se tornar o adulto que ela merecia ter por perto. Quando essa educação acontece, algo muda. Você começa a tomar decisões com mais consciência, a se tratar com mais respeito, a viver não pela repetição do que te feriu, mas pela intenção de não ferir mais. Educar essa criança é estar atento às pequenas autossabotagens. A voz interna que diz que você não merece. A urgência de agradar. A vergonha de sentir. É parar, respirar e dizer: eu estou aqui agora. Eu cuido de você. Essa é sua maior responsabilidade. Não salvar o mundo, mas salvar o mundo dentro de você. E quando isso acontece, você não só se cura, você se torna um farol. Para seus filhos, amigos, amores. Para todos aqueles que, sem saber, também carregam uma criança em silêncio. E agora que essa verdade tocou você, o que fazer com isso? É exatamente sobre isso que vamos falar no encerramento. Se essa jornada já tocou algo profundo em você, clica no like e se inscreva no canal agora mesmo. Assim, o algoritmo entende que essa mensagem precisa alcançar quem também carrega essa criança em silêncio. Vamos então costurar tudo o que vivemos aqui e descobrir como levar essa chama para o dia a dia, na conclusão que vem a seguir. A criança interior nunca morre. Ela apenas espera que você a veja. E quando isso acontece, a vida deixa de ser sobrevivência e volta a ser descoberta. Se esse vídeo te tocou, é porque algo dentro de você está pronto para despertar. E essa jornada está só começando. Aqui no canal, há outros caminhos, outras reflexões, outros encontros com partes suas que talvez tenham sido esquecidas, mas que querem, e merecem, voltar a viver. Então, agora que essa porta se abriu, clique em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Continue essa jornada com a alma desperta e o coração aberto. A gente se vê lá.